disputa bem aberta, né, do campeonato nessa reta final. E aí eu até queria comentar aqui com vocês alguns faturamentos do ano passado em reais de algumas equipes. Obviamente, né, Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians tem essa questão porque naturalmente já faturou bem mais, né, do que os outros clubes, estão nessa casa de 1 bilhão de reais, mas o que eu queria destacar, né, em relação a 2024 são tanto alguns clubes que tinham acabado de subir, quanto outros que estavam na Série B e que conseguiram acesso, né, que aí tem uma receita bem maior também, já desde o ano anterior. Um exemplo claro é o próprio Cuiabá, 218 milhões de reais, que vinha sendo a média que o Cuiabá realmente faturava na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Essa média de 200, 250 milhões de reais, assim como o Atlético Goianiense, que está aqui 113 milhões, mas esses são os números de quando estava na Série B. Na Série A, mesmo com a torcida não tão grande, né, quanto a do Remo, Cuiabá, o Atlético Goianiense, eles ainda assim tinham uma receita nessa casa, que eu acho que dá para esperar algo nesse sentido. Tem o Vitória aqui também com 184 milhões, mas o Vitória, se eu não estiver enganado, tem outras receitas, né, que não estão aqui, que aí chegaria algo próximo também dos 280, 260 milhões de reais. Além disso, Sport e Ceará, que conseguiram acesso com uma torcida grande, que eu acho que dá para esperar algo próximo disso, né? 160 milhões de reais em um ano de acesso, mais algumas vendas, né, de alguns destaques. Então, assim, um ano de acesso, uns 40, 50 milhões de reais, e para o ano seguinte, numa Série A, pelo menos 200 a 250 milhões de reais garantidos. O que isso aqui, gente, faz uma diferença absurda para o orçamento, né? Só para você ter uma noção, na temporada de Série C, de Série B, o Remo, por exemplo, na Série C ganhava de cota de transmissão 2 milhões de reais, 3 milhões. Para uma Série A já passaria para algo de 100 milhões de reais, 110, né, dependendo, já seria uma grande diferença nesse quesito. Lembrando também que tem alguns clubes com lucro, né, aqui no Brasil, que são poucos, até porque a maioria não são SAF, né, então acaba que não faz muito sentido para a grande maioria, mas aqui ó, com lucro Cuiabá, que destaca 64 milhões, que junto com o Atlético Paranaense e Mirassol são os clubes um pouco mais responsáveis, né, financeiramente. O Palmeiras já tem uma estrutura muito melhor, mas destaca também, né, esse lucro de quase 200 milhões de reais. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Tem também aqui algumas dívidas, né, que o Remo também é algo a de se controlar, porque muitos clubes, quando sobem a primeira divisão, saem gastando mais do que devia. E aí, ao invés de você pegar, por exemplo, e conseguir montar um bom elenco, né? Você sai num faturamento médio de 30 milhões de reais, 40 numa Série B. Para uma Série A de 200, 250, né? E você querer gastar demais, você consegue adquirir 200 milhões em dívidas de 2 anos, 3 anos para o outro, tranquilamente, né? Não quer dizer também que vai ter um aumento nas receitas. Se continuar gastando demais, pode voltar, né, para o mesmo lugar e com dívidas muito maiores, como já aconteceu com vários outros clubes. Inclusive eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do Papelim, afirma que Remo tem potencial para igualar a receita de 330 milhões do Fortaleza no futuro, né? Então o Papelim bem questionado e tudo mais no seu trabalho, ele fala algo que pode acontecer o mesmo com o Remo, né? Olha aqui, ó, o Fortaleza em 2018 tinha um orçamento anual de 24 milhões, quando estava na Série C e Série B, algo próximo disso. Eles vão terminar esse ano de 2023 com algo em torno de 330 milhões de reais. E no ano passado, né, foi algo também quase nos 300 milhões. Você tem que profissionalizar, ele fala que ó, aqui tem potencial para isso, você tem que profissionalizar o clube em todos os setores, principalmente no comercial, mas para isso você tem que conseguir o acesso para a Série B e brigar para a Série A para poder ter mais recursos, que é exatamente a fase que o Remo está agora, olhando 2 anos atrás, né, ele acabou dando certo. O dono do clube é o torcedor vai dizer, né, qual que é o tamanho que quer o seu clube. Se tiver engajamento, sócios, compra de material, vai evoluir financeiramente. Mas também o clube tem que ajudar, né? Porque senão, brigando para não cair e querer que a torcida compre o mesmo barulho como se estivesse na Série A, isso não existe, né? Mas ele fala aqui, ó, se você contrata um jogador de 31, 32 anos, trata como se você tivesse aposentado, né? O foco é contratar bons jogadores. Você tem que ter o cuidado de jogadores que ainda queiram crescer na posição. Um exemplo claro é o Pedro Rocha, né, que apesar da idade e de até ficar com o pé atrás, né, quando ele foi anunciado, acabou dando muito certo porque tem entregado. Só tem 30 anos, né? Pensei que o Pedro Rocha já tinha 32, mas não, só 30 anos. E é um exemplo bem parecido, né, do que o Papelim vinha dizendo. Jogador que nessa atual Série B, né, apenas a Série B, 12 gols, 3 assistências em 24 jogos. Enfim, pode deixar a sua opinião, se você acredita no acesso ou não. Se subir para a Série A, você é a favor de virar uma SAF, até porque você vendendo o clube numa Série A tem um valor muito maior do que estando na Série B. Vou deixar para vocês aqui também outras sugestões de conteúdos aparecendo na tela e nos vemos numa próxima. Valeu, galera! É gritante, né? Tem até uma matéria aqui do portal
Infomoney, garantindo que os clubes da Série B eles podem receber até 20 vezes menos do que os da Elite, né? O valor esperado para essa temporada era maior do que, por exemplo, dos últimos anos, com a chegada da Libra, do futebol forte, só que os valores também não superaram da temporada passada, ficando em mais ou menos numa faixa de 10, 11 milhões de reais, o que é muito pouco, né? Uma premiação semelhante, por exemplo, à da Série B de 2021, quanto tempo que já não faz? 2021 para hoje, o tanto que aumentou, né, os valores, as negociações, e a Série B ficou na mesma. Enquanto isso, um clube da Série A, apenas o acesso à primeira divisão garantido em relação aos direitos de transmissão, ele já fatura no mínimo 120 milhões de reais. Aproveite as ofertas da Fute Fanatics e sai com um novo acessório do Remo, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, como por exemplo nesse lindo boné, apenas R$ 78,90, com envios para todo o Brasil. As camisas do Remo também você encontra por lá, como por exemplo o modelo Réveillon, uma baita oferta, apenas R$ 199,90, disponíveis nos tamanhos P e G, e várias outras ofertas no site da Fute Fanatics, que eu separei para vocês, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Outra questão também que eu gostaria de discutir aqui com vocês, em relação à premiação da Série B do ano passado. A tendência é que seja um prêmio semelhante da CBF para os clubes neste ano. O Santos, que foi o campeão, recebeu 3 milhões e meio de reais, e os outros clubes que completaram o G4, né, o Mirassol, o Sport e também o Ceará, receberam 1 milhão 350 mil. A tendência é que nesse ano tenhamos aí um valor semelhante. No ano passado o acréscimo foi de 15%. Então, um valor próximo a isso, 1 milhão e meio de reais, por exemplo, pelo acesso e 4 milhões pelo título. Sobre outros valores, tá, que eu posso trazer aqui para vocês, é o seguinte: o título da Série B ele acaba gerando mais porque garante o clube já na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Então você evita, por exemplo, a chance de uma zebra, né, que pode acontecer, já aconteceu com o Remo em alguns anos, cair em fases anteriores. Então a Série B ela tem essa vantagem, que além dessa premiação de 3 milhões e meio para o Santos, né, que foi o campeão do ano passado, ainda tem a vaga para a Copa do Brasil. Na Série A, aí o jogo já é diferente. Enquanto a Série B ela tem uma premiação apenas para os 4 primeiros colocados, na primeira divisão, o mínimo que um clube ganha somente por participar, né, e não ser rebaixado, melhor dizendo, na questão de premiação, isso não é direito de transmissão, tá? Apenas premiação pelo desempenho. 16 milhões de reais, que é o que recebe o 16º colocado. Uma campanha boa, de meio de tabela, vamos colocar um 10º lugar, já garantindo 26 milhões. Então, assim, a Série A, ela é muito diferente. O Remo, na temporada passada, também sofreu, né, na Série C, com um valor baixo, ali de 1 milhão e meio garantido, no máximo 2 milhões e alguma coisa, que os clubes recebem, né, na Série C do Brasileirão, em direito de transmissão, e sem considerar vários outros aspectos, como a venda de camisas, bilheteria, sócio-torcedor, e por aí vai, os patrocinadores, né? Nas folhas salariais, tem um levantamento feito pelo portal Transfermarkt e também o Capolog, tá? Essa empresa também fez o levantamento das folhas salariais dessa temporada na Série B. E olha, é um Remo que sim investe pesado. Para chegar à elite, não são valores oficiais, mas aqui nesse levantamento aparece o Atlético Paranaense na primeira colocação, 6 milhões de reais. O Remo em segundo com 4 milhões. O Goiás quase nessa mesma faixa também, de 3 milhões e 800. E outros clubes também, o Paysandu com uma folha bem mais baixa, quase que a metade do Remo este ano. Você, torcedor do Remo, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esses valores, a importância financeira, né, de estar na Série A do Campeonato Brasileiro e histórica também, né, um clube tão grande como o Remo não pode estar tantos anos assim longe da elite do Brasileiro. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira as ofertas da Fute Fanatics também disponíveis no link na descrição do nosso vídeo. Produtos a partir de R$ 49,90 você já encontra vários produtos e acessórios lá na Fute Fanatics, o link na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!